O Evangelho de Marcos capítulo 11. E quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfage, e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao vilarejo que está adiante de vós, e assim que nela entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém se sentou, soltai-o, e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, e logo o devolverá para cá. Eles foram, e acharam o jumentinho amarrado à porta, do lado de fora em uma esquina, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles lhes disseram como Jesus lhes havia mandado, e os deixaram ir. Então trouxeram o jumentinho a Jesus. Lançaram sobre ele suas roupas, e Jesus sentou-se sobre ele. Muitos estendiam suas roupas pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E os que iam adiante, e os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Bendito o reino que vem no nome do Senhor, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, e no templo. E depois que ter visto tudo em redor, e sendo já tarde, ele saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, veio ver se acharia alguma coisa nela, mas ao chegar perto dela, nada achou, a não ser folhas, pois não era o tempo de figos. Então Jesus lhe disse: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Depois vieram a Jerusalém, e entrando Jesus no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e revirou as mesas dos cambiadores, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse vaso algum pelo templo. E ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração de todas as nações? Mas vós fizestes dela esconderijo de ladrões. Os escribas e os chefes dos sacerdotes ouviram isso, e buscavam uma maneira de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada do ensino dele. E como já era tarde, Jesus saiu fora da cidade. E passando pela manhã, viram que a figueira estava seca desde as raízes. Pedro se lembrou disso, e disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste, se secou. E respondendo Jesus, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte: Levanta-te, e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Portanto eu vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis, e vós o tereis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará vossas ofensas. Depois voltaram a Jerusalém, e, enquanto ele andava pelo templo, vieram a ele os chefes dos sacerdotes, os escribas, e os anciãos. E disseram-lhe: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade, para fazerdes estas coisas? Jesus lhes respondeu: Também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por quê, pois, não crestes nele? Porém, se dissermos dos homens, tememos ao povo, porque todos consideravam que João era verdadeiramente profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos.
E Jesus lhes replicou: também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Pai da glória, nós te agradecemos por nos conceder vislumbres da tua majestade e pelo testemunho de Moisés e Elias apontando para Cristo. Ajuda-nos a ouvir teu Filho e a trazer nossa incredulidade a ti para a cura. Ensina-nos que algumas vitórias só vêm através da oração e do jejum. Fez-nos servos de todos, acolhendo os mais humildes em teu nome e buscando a verdadeira grandeza através do serviço humilde. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.